Será que eu estou errada por negar dar um pedaço de bolo pra minha cunhada? Fica aí que tem história nova. Bom, gente, a pior coisa que tem é você morar em terreno compartilhado, sabe? Onde tá todo mundo da família? Pois é, pior coisa que tem. Eu sou casada com meu marido há alguns anos e nós moramos numa casa que fica no terreno dos pais dele, sabe? Nesse terreno tem 3 casas. Uma casa mora o pai e a mãe, a outra casa mora minha cunhada, né, irmã do meu marido, com o marido dela e os 2 filhos dela. E na outra casa mora eu, meu marido e os meus 2 filhos também. Só que assim, desde o início sempre teve aquela questão de todo mundo ser muito intrometido, sabe? De sempre estar enfiado na casa do outro e tal. E se uns brigavam numa casa, dava pro outro escutar e tal. E eu nunca gostei disso. Só que eu e meu marido, a gente não tem muitas condições no momento de pagar um aluguel. Ou seja, de sair, pagar um aluguel ou de comprar uma casa. É uma coisa que a gente tá batalhando muito pra conseguir, porque ele já sabe, eu já falei pra ele, o desejo que eu tenho de sair daqui. Então a gente tá batalhando pra conseguir melhorar nossa situação e poder sair e pagar um aluguel, porque eu realmente não gosto muito dessa situação. Enfim, quando eu me casei com meu marido, eu não sabia fazer muita coisa com relação à cozinha, sabe? E quando eu casei com ele, a gente já tinha 2 filhos, eu morava na casa dos meus pais e tudo. Reconheço que fomos um pouco irresponsáveis, né, com relação a esse sentido, mas depois a gente conseguiu se juntar e tá tudo certo. E assim, eu acabei aprendendo a cozinhar muita coisa depois que eu tive meus filhos, depois que a gente casou também. Porque algumas coisas eu realmente não dava conta. Minha mãe, ela me ajudava muito. Então, quando eu tive meus filhos, a minha mãe fazia tudo dentro de casa pra me ajudar. Ela fazia comida e tudo, então eu realmente não pegava nas panelas, sabe? Eu realmente aprendi a cozinhar depois que eu mudei e a gente passou a morar juntos, que aí era eu por eu mesma, né? E tinha que ter comida, tinha que dar comida pros meus filhos. Eu tinha que comer, o meu marido tinha que comer, então foi aí que eu aprendi a cozinhar. Enfim, quando toda essa história aconteceu, fazia 1 ano que eu tinha mudado pra lá. E até então eu já sabia fazer aquele básico pro dia a dia, né? Arroz, feijão, macarrão, carne, frango e tal. Eu já tinha aprendido a fazer o básico. E um dia o meu filho tava com muita vontade de comer bolo de chocolate que a minha mãe fazia muito pra ele quando a gente tava na casa dela. E ele tava pedindo pra eu fazer e tal. E eu nunca tinha feito um bolo em toda a minha vida, né? E aí, como a minha mãe mora um pouquinho longe, eu liguei pra minha mãe e falei pra ela me mandar a receita que eu ia tentar fazer. Só que assim, era a primeira vez que eu estava fazendo um bolo, né? Então eu peguei e fiz uma forma bem pequenininha, porque eu tava com medo de estragar material, né? De repente fazer uma quantidade muito grande. Então eu tava com medo de estragar material, de repente não dar certo. Então eu testei fazendo com uma forma bem pequena, só realmente pra testar pra ver se dava certo, né? Só que assim, como eu falei, a forma era pequena, então o bolo saiu pequeno, mas era o suficiente pra eu, meu marido e os meus filhos comerem. Cada um pedacinho e tava tudo bem, né? E a partir daí eu ia testar com fazer em quantidade maior. Enfim, gente, eu fiz. E aí nisso, quando ele ficou pronto, eu bati uma foto e mandei pro meu marido, né? Falou, eu tentei fazer um bolo hoje, deu certo e tal, tá aqui em casa te esperando. Meu marido, tipo, super feliz, ele também amava o bolo de chocolate da minha mãe. E nisso, eu servi lá um pedaço pra casa dos meus filhos e ficou só um pedaço do bolo lá em cima da mesa, que era pro meu marido comer quando ele chegasse. E nisso, depois de tudo isso, que a foto que eu mandei pro meu marido, eu acabei postando, tipo, no meu status do WhatsApp, né? E coloquei lá na legenda, primeiro bolo que eu fiz e tudo, deu certo e tal. E nisso a minha cunhada viu. E quando a minha cunhada viu, na mesma hora ela bateu na porta da minha casa pedindo um pedaço de bolo pro filho dela, porque o filho dela tinha visto e tava morrendo de vontade. E aí eu expliquei pra ela, falei, então, é porque eu fiz uma quantidade pequena, eu fiz um bolo pequeno, porque eu tava testando, eu tava com medo de estragar material. Então foi só um teste, por isso é o pequeno, eu só tenho um pedaço que é né, eu falei pro meu marido quando ele chegar. Aí ela, porque o meu filho viu, tá morrendo de vontade, não sei o que, não tem como tu dar pra ele. Aí eu peguei e falei pra ela, não, porque o bolo eu guardei pro meu marido, só dá pra ele. E nisso ela falou assim, mas ele não vai ligar, meu irmão, ele vai entender, ele não vai ligar. E aí eu já comecei a me chatear um pouco com a insistência dela, sabe? E aí eu peguei e falei pra ela, não, o bolo é dele, eu já falei pra ele, tá aqui guardado, e é dele. E aí ela começou, tipo, a falar que eu tava deixando o filho dela passar vontade e tudo, e que se fosse pra eu negar as coisas que eu nem postasse nas redes sociais. Tipo assim, o erro foi meu de ter postado, e não dela de vir na porta da minha casa e exigir que eu desse o último pedaço pra ela, sabe? Tipo, e na hora que ela falou isso, eu só virei pra ela, não começa, virei de costas, entrei e fechei a porta da casa, né? E aí quando meu marido chegou em casa, eu expliquei pra ele toda a situação, ele disse que eu tinha feito bem, né, e tudo, e que se o filho dela queria um bolo, ela que fosse cozinhasse pro filho dela, igual eu fiz pro meu. E aí, tipo, depois ela começou a postar em direitinha, né, no WhatsApp, tipo, porque pessoas egoístas, porque não sei o quê, porque não querem ajudar a família, porque gente que fica fazendo criança passa vontade, tá, tipo, um monte de besteira, sabe? E na hora que eu vi, eu não vou mentir pra vocês, eu fiquei puta da vida, e eu queria inclusive reclamar lá com ela, meu marido que não deixou, meu marido falou assim, não, ignora porque é isso que ela quer que tu vá lá brigar e tal, então apenas ignora que ela para.
E aí depois a minha sogra soube tudo, e a minha sogra já veio querer se meter e tal, dizendo que eu tinha que ter dado pros meninos, porque os meninos ficaram com vontade, não sei o quê. E que da próxima vez que eu fizesse, então que era pra eu fazer um bolo maior, que era pra dar pra todo mundo e tudo, como se eu tivesse aquela obrigação, sabe? E eu fiquei muito possessa de raiva, e de tanto elas falarem, eu não aguentei. Eu discuti, bati boca com a minha sogra, bati boca com a minha cunhada, chamei elas de folgada e tudo, falei que se elas quisessem, elas que fossem fazer, porque eu, quando eu quis, quando meu filho quis, eu fui lá e fiz, e eu não tinha obrigação nenhuma de dividir nada com ninguém. Mas é óbvio, a minha sogra começou a jogar na nossa cara que a gente morava na casa que era dela, no terreno que era dela e tudo. Coisas do tipo, sabe? E desde esse dia eu fiquei muito chateada com ela. Eu já falei pro meu marido que o mais rápido possível nós vamos atrás de uma outra casa pra gente morar. E meu marido, claro, super concorda. Só que assim, essa história já tem, ó, algum tempo que aconteceu. Eu e meu marido, a gente já tá com o dinheiro em banco guardado pra dar entrada na nossa casa. Falta bem pouquinho pra dar a entrada que a gente precisa, graças a Deus. Só que assim, até hoje, de vez em quando, eles jogam uma indiretinha aqui, uma indiretinha ali. Eu não posso mais postar absolutamente nada de comida nas minhas redes sociais, porque senão todos eles vêm pra querer comer. Não que eu seja egoísta ou coisa do tipo, sabe? Mas porque são pessoas, assim, extremamente folgadas. Então isso é realmente uma coisa que me estressa. Mas a questão é, eu tô errada de ter negado esse pedaço de bolo pra ela? Vou contar pra vocês o dia que o meu amor me traiu com a irmã dele. A irmã mesmo, a irmãzona, assim, tipo, só não era de sangue, mas tipo, eles eram muito irmãos. Eu namorava esta bênção há 4 anos. 4 anos nessa tortura, neste sofrimento. Mas de boas, porque ele era, assim, o homem da minha vida, sabe? Tipo, era quem Deus tinha preparado pra mim, porque ele era muito perfeitão. Sabe? Tipo, o namorado perfeitão. E aí, ele tinha uma vizinha que morava em frente à casa dele. E ele falava pra mim que ele era, tipo, a irmã dele, tipo, de verdade. Que eles tinham nascido juntos, sempre moraram ali juntos. Ela ia na casa dele, ele ia na casa dela, tipo, cresceram juntos mesmo. Tipo assim, irmãos. Irmãos, mas assim, normal, como se fosse irmã mesmo. De verdade. Vai vendo. Daí, ele tinha um irmão de sangue mesmo. Então, eram os 3. Os 3 queridos que nasceram, cresceram juntos e conviveram tudo juntos. Tudo juntos. E aí, a vizinha safada dele ficava de muita gracinha com o irmão mais novo. Era uma passação de mão pra lá, uma passação de mão pra cá, umas mães bobas, uma intimidade sem igual. E aí, eu sempre falei pro meu namorado, falei, olha só, irmã, não sei o que, beleza, super entendo. Mas assim, se vier de gracinha de palhaçada pra cima de você, saiba você que tu irás de arrastas. Arrastas. Meu filho, se segure, está avisado. Aí falei pra ele que eu não gostava daquilo, pedi pra ele se afastar, né, e tal. E aí, eu avisei ele, mas pra ela tava tudo dentro das normalidades, né, de boas. E ela sempre ficava, tipo, em cima dele, sabe? Tipo, no pé mesmo, no pé deles. Tipo assim, todo dia ela ia lá na casa deles pra ficar com o rabo pra cima, fazendo nada, entendeu? De gracinha pra lá, gracinha pra cá. Até que chegou uma hora que eu perdi a minha paciência e falei pra ele, olha só, se continuar de intimidade, de gracinha com essa querida, eu vou te dar tanto croque na sua cabeça, na frente dela, aí vai ser gostoso, aí você vai gostar. Corta pra parte que eu fazia unhas de géis. E aí corta pra parte que a querida um dia marcou unha de gel pra fazer comigo. E eu, né, tipo, mano, eu sou super profissional. Tipo, eu sou super da profissão, pode vir, eu vou tratar como se fosse uma cliente qualquer. Aí ela marcou, foi, chegou lá, eu de boas, conversando com ela. E ela conversando, falando de vários assuntos, até que ela entrou no assunto que eu não queria que ela entrasse. Já começa por aí. Aí lá veio ela, ó os papos. Ai, que não sei o que lá, que eu tava conversando com o teu namorado. E aí ele me falou, menina, que você falou pra ele parar de falar comigo. Me subiu um negócio, mas foi um negócio instantâneo que eu comecei a fazer a unha dessa menina tão rápido, que era pra acabar logo, e eu ia dar uns croques na cabeça do meu namorado, que eu fiz essa unha assim, ó. Eu lixava a unha dela assim, ó, que eu torcia pra lixar tanto, pra pegar nos dedos, começar a lixar os dedos. Profissional sim, mas tudo tem limite nessa vida, né? Porque a vizinha, a querida, safada mirim, com certeza ela não foi lá à toa, né? Porque a gente sempre sabe. Com certeza ela já foi como? Articulada. Aí, quando ela foi embora, eu falei, eu vou ficar engolindo desaforos em meu ambiente trabalhístico? Não vou. Peguei, arrumei minhas coisinhas e fui lá bater na porta dele. Na verdade, primeiro eu mandei mensagem pra ele e não respondeu. Eu falei, ah, é? Eu dei a oportunidade dele, da gente, quebrar o pau por mensagem. Ele não quis. Aí eu fui bem na casa dele, bater nele. Não, brincadeira. Não, na verdade também, mas calma, vamos com calma. Lá fui eu bater na casa dele. Cheguei, entrei como quem não quer nada. Falei, oi amor, tudo bem? Sente-se aí um pouquinho, sentei ele no sofá. E lá fui eu atravessar a rua e bater
no portão da vizinha, da querida. Eu falei, vamos ali rapidinho com a gente? Falei, eu ficar sendo otária pros outros? Spoiler, eu continuei sendo otária. Mas isso é mais pra frente. Punhei os dois sentadinhos no sofá e perguntei, falei, vem cá, vocês estão com intimidade? Vocês estão com gracinha? Estão conversando? Como é que é? Me explica, gente, porque se tiver, de boa, sejam felizes, felicidades ao casal. Quando eu perguntei, ele respondeu, não, você tá louca? Você tá maluca, Mari? Te amo. Não, a gente é irmãos, você não tá vendo que a gente é irmãos? Ele falou isso, mas ela, meus amores, ela respondeu o seguinte, 2 pontos. Sim, a gente tá. Pensei um tempinho, falei, gente, será que ela entendeu errado a minha pergunta? Mas não, gente, era safada mesmo. Você vê, era safada. A gente custa acreditar, mas quando é safada assim, não tem jeito. Ela é safada assim, escancaradamente. Nessa que ela falou que sim, meu amor, não deu tempo nem de pensar. Eu voei pra cima dele como se fosse uma leoa. Mas foi um sequencial tão esplendoroso. Eu falei pra ele, você quer ficar de gracinha com essa marimbonda? Então você fique, mas agora fique com a cara ardendo. Isso, ele pediu desculpa, só que numa altura dessa do campeonato, eu saí sem nem olhar pra trás. Aí eu falei, esse homem, ele vai ter que aprender, eu vou ter que dar uma lição nele. E separei, menina, separei nesse dia e fiquei, ó, um tempão separados, um tempão, que era pra ele aprender real oficial. 1 semana separados. Te juro pra ti, aguentei, fui forte. Coisa de 1 semaninha eu já tava de boas, já tinha até esquecido. E aí lá vou eu pra mais uma aprovação do senhor. Falei, vou mexer no celular dele. Pra quê? E eu lembro que eu não mexia muito no celular dele, eu quase não mexia justamente porque eu tinha medo do que eu ia encontrar ali. Ai, que não sei o que lá, Jó, então você é meio otária, né? Não vamos entrar nesse assunto, não toca nesse assunto? Quando eu entrei no smartphone desta benção, eu tomei um susto tão grande que eu juro, sem brinks, eu quase desmaiei. Eu também não sei nem por que tanto espanto, porque o que esse homem me traía escancaradamente não era brincadeira, mas assim, tomei um susto, porque eu nunca tinha visto tanta atrocidade junto numa só conversa. Ainda mais com o homem sendo meu, né? O homem da questão ali, o macho, o presente dos céus, era meu, então me deu um pouquinho de sustinho, ó. Menina, peguei o smart, abri a conversa dele e da vizinha, porque não tinha parado por ali, né? Não, eles continuaram, porque é o jeitão deles, é o jeito deles. Abri. Quando eu abri, eles estavam de início, marcando de se ver. Até aí, eu falei, às vezes não sei, gente. Até aí tudo bem, só que aí eu fui descendo, meu amor. Eu fui rolando essa tela touch aqui, eu vi. Assim, em média, tá? Também não vou te contar muitos detalhes, mas eu vou falar a pontinha do iceberg. Era a foto dela sem as vestimentas. Era posições que assim, eu não vou nem te falar. Eu não vou nem te dizer. Tinha fotos também do garotão dele. Garotão, tô sendo modesta aqui contigo, né? Do garotinho. Tinha, mas até aí tudo bem, meu amor. Mais pra baixo tinha o que? Eles rindo da minha cara. Eles dando risada de mim. Me chamando de chifrudes. E daí pra baixo. E daí para baixo. Aí lá vou eu de novo marcar uma reunião com o querido, sentar ele no sofazinho pra gente conversar. Porque eu não gosto, a humilhação pra mim, ela é pouco. Ela é pouco, eu vou além, eu gosto de ir além. Só que diferentemente da outra vez, dessa vez não teve conversa não. Peguei o smart dele, mas foi só uma. Pá, na parede, estraçalhou. Porque aí acabei com um problema, né? Eu achei que dessa forma eu acabaria com um problema. Aí ele ficou lá naquele discurso de ai amor, que não sei o que foi mais um deslize, que não, te amo, que vão mudar. Só que aí, neste momento, eu já estava por aqui, ó. Eu já estava por aqui. Basicamente o que eu fiz da outra vez. Só que dessa vez eu fui além. Meus amores, peguei, juntei todos os prints e provas. Menina, fiz um doc. Fiz um PDFão, tipo um... Como é que chama aquele negócio lá? Dos advogantes? Dossiê, fiz um dossiê com tudo detalhadinho. Prints, provas, datas. E ó, mandei no grupo da família. Mandar no grupo da família coisa de safadeza de macho já é ótimo, mas tudo isso melhora quando a família é crente. Porque aí vem a bomba, né? Mandei no grupo da família e ó, um beijão, Ricardinho! Tchau! Instaurei o caos na família e me piquei. Porque é assim que a gente faz atualmente, né? Chorar ficou no passado, gente. Ficar chorando por macho sofrendo tá lá no tempo dos astecas e dos incas e dos maias. Agora não, agora é diferente. A gente manda o reverse pra eles. Se eles querem acabar com a nossa vida, a gente manda o reverse.
eu descobri que o meu marido, ele paga pra minha sogra e pra minha cunhada pra elas ajudar ele a me trair. Eu fui casada por 12 anos e nós temos uma filha de 4 anos. Até eu engravidar da minha filha, as coisas iam muito bem entre eu, minha sogra e minha cunhada. As pessoas até comentavam, né, que a gente tinha uma relação muito tranquila e tudo mais. E quando eu descobri a minha gravidez, as coisas ainda iam bem. E isso foi até a minha filha nascer. Depois do nascimento da minha filha, tudo mudou. A minha sogra e a minha cunhada, elas se tornaram assim outra pessoa. E tudo isso só porque eu queria criar minha filha do meu jeito. As duas queriam mandar em literalmente tudo que fosse relacionado à criação, aos cuidados da minha filha. E por eu me impor, elas não aceitavam. Até que um dia a gente teve uma discussão e nesse dia eu pedi por favor para elas nunca mais chegarem perto da minha filha. E depois disso eu nunca mais fui na casa da minha sogra e ela também nunca mais veio na minha casa. Beleza, até aí tudo bem. Só que depois de alguns meses, quem começou a mudar foi o meu marido. Ele começou a fazer hora extra no trabalho, coisa que ele não fazia antes. Ele começou a frequentar a casa da mãe dele mais que o normal. Para vocês terem noção, ele chegava do trabalho, ele ia... Então, como eu estava dizendo, ele chegava do trabalho, tomava banho e ele ia jantar na casa da mãe dele quase todo dia, sendo que em casa tinha janta. Até que um dia eu cheguei nele, pedi para conversar com ele e perguntei se estava tudo bem, se estava acontecendo alguma coisa, se eu estava fazendo algo que estava incomodando ele. E ele respondeu que não, que estava tudo bem. Ok, passou uns dias e, como de costume, meu marido chegou em casa e disse que ia um pouco na casa da mãe dele. Ele tomou banho e na hora de sair, ele passou um perfume que ele usava apenas para sair mesmo. Ele tem vários perfumes, mas ele tem uns que ele só usa somente quando a gente vai sair. Então eu encanei e antes dele sair, eu perguntei para ele o porquê que ele estava saindo assim tão cheiroso e com perfume que ele usa apenas para sair. Sair, no caso que eu falo, passear. Nossa, pra que eu fiz essa pergunta? Ele ficou bravo, olhou pra mim e pediu pra eu parar de encher um pouco o saco dele. Eu fiquei tão chateada, mas tão chateada. A hora que ele saiu, eu sentei ali na sala e eu fiquei vendo desenho com a minha filha. Até que algo começou a me incomodar. Algo dizia, na verdade, algo mandava eu ir até a casa da minha sogra. Então eu liguei para minha irmã, pedi para minha irmã vir até a minha casa para ela ficar com a minha filha. Peguei o carro da minha irmã emprestado e fui até a casa da minha sogra. E assim que eu cheguei na casa da minha sogra, o portão estava trancado. E o portão não fica trancado, ela não tinha costume de trancar o portão. Então eu comecei a chamar e nada. E depois de uns 20 minutos chamando, minha sogra saiu lá fora com aquela cara dela lavada, olhou pra mim e perguntou pra mim o que eu tava querendo ali, o que eu queria ali. E eu respondi que eu queria falar com o meu marido. E ela disse que não seria possível falar com ele naquele momento porque ele estava no banheiro. Nisso eu pedi pra ela abrir o portão pra eu entrar. Ela não quis abrir e ela disse que na casa dela eu não entraria de jeito nenhum. Quando ela falou aquilo, gente, eu fiquei cega. A única coisa que eu lembro é que eu pulei o portão. Na hora sabe quando você fica assim, que você não sabe o que fazer? Pensei comigo, não tem problema, você não vai abrir, eu pulo o portão. E assim que eu consegui entrar na casa, a irmã dele veio até mim com uma me ameaçando e falando que se eu não fosse embora, que ela ia me picar em pedacinhos. Então eu falei pra ela que não tinha problema, que ela poderia me picar inteira, só que eu não ia embora. Até que eu consegui passar pelas duas e eu entrei. Assim que eu entrei na sala, tava lá o meu marido com a outra mulher que ele estava comendo dentro da casa da própria mãe dele. Então, como eu estava dizendo, assim que eu entrei na sala, lá estava o meu marido com a outra moça, que no caso a amante dele, que ele estava comendo dentro da casa da própria mãe dele. Eu sei que eu fui pra cima dele e eu bati. Mas eu bati. E enquanto eu batia nele, a amante dele sumiu, foi embora.
Nisso veio a mãe dele e a irmã dele pra cima de mim. E ali elas conseguiram me pegar. E eu apanhei, viu? Apanhei feio. Eu só não apanhei mais porque quando ele viu, né? Quando meu marido viu que as duas estavam passando do limite, que já tava ficando feio, ele foi e tirou as duas de cima de mim. Levantei, fui embora e falei pra ele que na minha casa ele não entrava nunca mais. E 2 dias depois ele foi em casa pra buscar as coisas dele e pra tentar conversar. Então eu falei pra ele que eu só perdoaria ele se ele me contasse toda, mas toda a verdade, assim, sem mentira alguma. E ele me contou. Ele disse que ele não tinha uma amante fixa, que ele ficava com quem ele tinha vontade. E como na casa da mãe dele tinha o quarto antigo dele, então ele usava aquele quarto. E sim, ele pagava a mãe dele e a irmã dele para elas ajudar ele a me trair. E é óbvio que elas super aceitaram. Então assim que ele terminou de falar, eu pedi para ele levantar, pegar as coisas dele e ir embora da minha casa. Mas a questão aqui é, nós estamos separados há 3 meses. E todo santo dia, desde quando a gente separou, todo santo dia, ele me liga implorando, chorando, pedindo por favor para eu dar mais uma chance para ele. E ele deu a palavra dele que ele vai mudar. Ele disse que ele nunca mais vai errar. Ele falou que ele sente muita falta da família, da filha. E eu amo ele. Eu amo muito ele. Só que o meu maior medo é que ele erre novamente. E não bastando isso, ainda tem a questão da família dele, que é assim, uma puta pedra gigante no meu sapato. Eu realmente... O que vocês fariam?